Olá, querido, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Daniel D'Andrea e este é o Pegando no Pé. Bom, queridos, nós estamos vivendo nesses dias, no mínimo, dias muito estranhos. Dias onde a censura ronda por aí, sufocando vozes contrárias, derrubando plataformas, vídeos, posts e tudo que for contrário à voz do sistema. Sistema sombrio esse que está impedindo médicos, jornalistas e tantos anônimos a divulgarem a verdade que a censura esconde. Eu acredito que se está iniciando um tempo completamente novo na história humana. Tempo de mudanças profundas em todos os sentidos. Nossos hábitos mais simples, como sair de casa para passear com a família, já foram mudados hoje. Protocolos de controle social e cerceamento das liberdades já mudaram o modo como se faz as coisas por aqui na Itália. O antigo modo já foi extinto, não existe mais. Para que se tenha uma ideia, se vê na TV hoje diariamente reportagens sobre uso de aplicativo de celular para o auxílio na contenção da propagação do vírus. Se vê na TV reportagens onde drones voam sobre as nossas cabeças, câmeras com sensores de temperatura corporal, autorização para ir em lanchonete, bar, restaurantes, mesas de restaurantes alongadas a 1 metro e divididas, pasmem, no meio por uma barreira de proteção de acrílico. E ainda que tudo isso pareça loucura e tenha saído de um filme futurista da década de 90, a verdade é que se trata da mais pura e sombria realidade. Nos foi imposto um sistema ditatorial com regras que tiram nossos direitos civis e roubam a nossa liberdade. As novas leis ainda vão chegar. Será questão de meses, pode esperar. O que me intriga é que essas leis estão vindo com cara de boa moça, com argumentos sutis, como que sendo para um bem maior, e quase ninguém está vendo isso. Nos estão enfiando goela abaixo um doutrinamento social embasado em números estatísticos fraudulentos, contados de modo a criar pânico, paranoia na população. E criou. Estão tirando a nossa liberdade por conta disso. Estão impondo já hoje limites muito além da realidade que se espera de uma pandemia. Meu Deus. Esse cavalo de Troia 19, digamos assim, mesmo com protocolos de atendimento equivocados, respiradores milionários equivocadamente usados, nos casos em que o paciente possuía trombose no sangue, os respiradores não só não ajudaram a salvar, mas ajudaram a matar as pessoas. Remédios e métodos eficazes de tratamento criminosamente desacreditados por TV e médicos pagos pelo sistema. Tudo isso e esse vírus não conseguiu matar mais do que 0,3% dos contagiados até o dia de hoje, 16 de maio de 2020. Somando os efetivos e os estatisticamente imunizados. Ainda que matemática e cientificamente os números sejam tranquilizadores, já que os índices de letalidade são tão baixos, a mídia conseguiu botar o terror em quase todo mundo. E com uma maestria absolutamente notável, dignas de Oscar dos filmes de Hollywood. As hashtags Fica em Casa então funcionou, que foi uma beleza, e o gado submisso ficou confinado em casa, como se esperava. E ainda hoje, por incrível que pareça, continua funcionando em boa parte do mundo, que é inexplicável. Isso é absolutamente impressionante, porque hoje já se sabe que o vírus já circulava pelo mundo, ao menos por aqui na Europa, desde o verão de 2019. Por volta do mês de julho ou de agosto, mais ou menos. O que se sabe com certeza, segundo as declarações do Dr. Pasquale Bacco, em entrevista a uma emissora de rádio italiana no dia 9 de maio, ele disse já no início de fevereiro de 2020, fazendo suas pesquisas em 7.038 pessoas de todo o país, procurando vestígios de anticorpos do cavalo de Troia 19. Pesquisa essa em parceria com uma sociedade americana, sem fins lucrativos. Seus relatórios diziam que 1 em cada 3 italianos haviam anticorpos de memória imune, ou seja, se tratavam de pessoas imunizadas há pelo menos 3 meses e meio. O Dr. Bacco
entregou seus relatórios completos. Ele disse que entregou os relatórios completos de todos os pacientes pesquisados à unidade de crise estabelecida lá em Roma e que teria finalidade essa junta estabelecida para tratar os contingentes da pandemia. Portanto, se sabe seguramente que tanto o governo italiano como a empresa americana que financiou a pesquisa, eles tinham informações concretas sobre essa maciça imunização da população. O Dr. Bacco usa como exemplo a cidade de Brescia, na Lombardia, foco da doença, região onde foi registrado mais de 50% de todos os casos da Itália. As suas estatísticas afirmam que 49% dos moradores da cidade estavam imunizados e destes 75% apresentavam anticorpos de memória imune, tendo sido, portanto, as pessoas imunizadas há pelo menos no meio do ano passado, outubro, mais ou menos, de 2019. Sendo assim, ainda segundo entrevista do Dr. Bacco, o vírus teria chegado mais ou menos pelo meio do ano. Trazido, claro, pelos turistas que no verão vêm do mundo todo para cá, principalmente chineses. Agora, quando teria chegado esse vírus no Brasil, país que tem uma grande colônia, uma das maiores colônias de chineses no mundo, com certeza não chegou em janeiro, como disse atrasadamente a Fiocruz essa semana. A gravidade de se saber de tudo isso é imaginar o acordo maligno e terrível e o terrível esforço que fizeram em conjunto a mídia, o governo e uma meia dúzia de cientistas comprados na intenção de manter o circo de pé para enganar todo mundo, em detrimento de todas as mortes evitáveis que diariamente se via na TV por aqui. A quantidade de crimes cometidos por essas instituições não tem fim. Já não bastasse a manipulação e o controle das massas pelo terror, todas as informações confusas e desencontradas, dadas pela OMS, por exemplo, ainda resta a irresponsabilidade criminosa de se deixar morrer vidas humanas inocentes. Sim, é verdade. Pode acreditar, os governos do mundo são responsáveis porque já sabiam de tudo desde o início. Se não todos, a maioria, pelo menos. Porque se o médico pesquisador sabia, e eu fiquei sabendo através de estudos dele, como que governos e seus órgãos internacionais de inteligência não sabiam? Ora, eu deixei de ser criança faz tempo. Eles sabiam que o vírus estava incubado em milhões pelo mundo e ainda assim trancaram a população dentro de casa com a desculpa esfarrapada de nos salvar e proteger. E com isso quebraram a economia mundial, causaram milhões de desempregos, levaram milhões à fome, ao empobrecimento, à falência de incontáveis micro e pequenas empresas em todo o planeta. Pelo isolamento, pela solidão e pelo medo, levou à depressão profunda, Deus sabe quantos. E as doenças psicossomáticas, suicídios, paranoia, transtornos psicológicos, psiquiátricos, divórcios, crianças estupradas, molestadas, agressão a mulheres. Eu assisti tudo isso aqui na TV. Os índices desse tipo de crime dispararam no mundo todo. O que se viu e se já tem visto por aqui, salvo raríssimas exceções, é a disseminação sistemática da desesperança e do caos e do medo. A mídia famigerada por lucro e venda dos seus anúncios milionários em horário nobre contava as mortes uma a uma, contágio a contágio, como se fosse um gol da Itália em Copa do Mundo. Agora que as mortes diminuíram, não causam mais pânico em ninguém, a TV, seguindo a cartilha do terror, agora dissemina o medo da fome, do desemprego, dos altos índices de criminalidade, que ela mesma criou, sem falar nas vezes em que fizeram parecer que a culpa era do cidadão, porque deveriam ter ficado em casa. Não deveriam ter saído para comprar pão, para ir ao mercado? A culpa é do cidadão. É vergonhoso isso. E quem não se lembra também do vergonhoso cortejo fúnebre de carros do exército, todos enfileirados pelas ruas de Bérgamo, em primeira marcha, carregando os corpos que poderiam ser levados de ambulância ou de caminhão, porque eram menos de 40, sem causar nenhum pânico, nenhum terror. Mas não, o que se viu foi o maior e mais dissimulado espetáculo de horrores ao vivo e a cores da TV mundial. Sim, eles fizeram isso. Os números estatísticos dizem que morrer por atropelamento, por exemplo, no Brasil, é muito mais provável do que pelo cavalo de Troia 19. 10 vezes mais fácil morrer de hepatite, de tuberculose e de outras doenças relacionadas a vírus e bactérias. É mais fácil e perigoso também, ao menos no Brasil, também aqui na Itália, morrer por erros médicos. Minha irmã morreu por negligência médica e erro de diagnóstico. E me faltaria tempo aqui para tratar
dos assuntos como, por exemplo, a cremação criminosa dos primeiros mortos, destruindo qualquer possibilidade de prova, de se entender como é que o corpo reagia ao vírus. É isso mesmo, as autópsias foram feitas 40 dias depois, quando já tinham morrido quase 20 mil pessoas. Se podia ter evitado tudo isso, se tivessem seguido aquilo que disseram os virologistas desde o início. Não os virologistas pagos, que pregam da cartilha globalista, mas segundo palavras do próprio Dr. Baco, ele chama esses médicos, esses pesquisadores, de os livres, ou os que têm somente suas reputações a zelar, como ele mesmo disse. Ou seja, os que não são pagos para dizer mentiras. Foram os maiores e mais respeitados virologistas do mundo, que sempre defenderam protocolos de higiene, distanciamento social moderado, uso de EPIs, dando andamento normalmente à vida, como, por exemplo, disse o Dr. Matteo Bassetti, médico infectologista, desde o início aqui na Itália. Assim fez a Suécia, por exemplo, país elogiadíssimo pela OMS e que não fechou um boteco no país e teve um dos menores índices de morte em proporção, por exemplo, com a vizinha Noruega, que com medo do vírus trancou a população contaminada já em casa. Aqui na Itália, para quem não sabe, fechou em quarentena horizontal dia 10 de março, quando já morria de 100 a 170 pessoas por dia. 14 dias depois, que é o tempo médio da manifestação do vírus, os números dispararam 6 vezes, chegando à média de 600 a 750 mortes por dia. E ainda, se alguém tem dúvida, o prefeito de Nova York disse que 84% dos pacientes que chegaram aos hospitais, segundo suas pesquisas, teriam contraído o vírus em casa. Resultado claro de uma quarentena que não funciona. E por que não funciona? Porque, como já foi dito, o vírus já havia dado uma voltinha aí pelo mundo há meses. Quem ainda acredita que os governos querem nos proteger? O que não dizer aqui na Itália das centenas e centenas de cidades sem ao menos um caso dessa doença, mas que foram completamente fechadas. No Brasil, as cidades passam dos milhares. Hoje, segundo a pesquisa do Dr. Pasquale Baco, estamos há quase um ano da difusão desse vírus pela Europa, porque ainda se faz esse maldito lockdown. O que dizer também, o que não dizer também da negação cientificamente criminosa do óbvio, ou seja, a eficácia extraordinária, por exemplo, da hidroxicloroquina, não recomendada por não ter sido devidamente testada. Ora, esse fármaco já é usado há mais de meio século. Não faz sentido. E o tratamento com plasma, desenvolvido por aqui pela equipe do Dr. Giuseppe De Dono, com 100% de pacientes curados nas fases 1 e 2 e mais de 50% na fase 3. Mesmo assim, o governo italiano anunciou investimentos, acreditem, milionários na Fundação Bill Gates, laboratórios farmacêuticos, OMS e por aí vai. Numa bagatela de 140 milhões de euros em 5 anos, para a pesquisa e o desenvolvimento de um antídoto. Quando, na verdade, já se sabe esse antídoto seria inútil por causa da mutação já notada pelos médicos que estudam esse cavalo de Troia 19 e que, segundo o Dr. De Dono, custa por paciente R$ 82,50. Esse escroto complô mundial, repito, de mídias, governos e cientistas comprados, fizeram de um limão uma limonada. Fizeram de um vento forte, um tornado. De uma doença facilmente tratável nas fases iniciais, um show de horrores. Tudo isso porque todo homem tem seu preço, não é verdade? No Brasil, essa quadrilha comunista de governadores e prefeitos mancomunados com o Partido Comunista Chinês está chupando o sangue da população como um parasita. E continuarão a fazê-lo até que alguém os pare. O que nos resta como povo dominado é esperar pelo pior. Mas não sem lutar com as armas que temos. A internet é uma delas, manifestações democráticas nas ruas, nosso cérebro. Isso mesmo, nossa inteligência. É com fé em Deus que nós continuaremos lutando. Eu aqui na Europa, vocês aí no Brasil. Como seria bom não saber de nada. Como qualquer criança que perto de uma cobra, de veneno mortal, não sabe nem entende o risco que corre. Assim queria ser eu nos dias de hoje. Tá bom, queridos? Fica aí o meu recado. Um grande beijo para vocês.
Compartilhe esse vídeo se você gostou. Se te foi útil, transmita, compartilhe com as pessoas, com o maior número possível delas. Ok? Um grande abraço, beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê.